Olá, queridos heróis, eu sou o Elvis Ventura e esse é o canal Heróis e Mais. A Casa do Dragão, episódio 5. Hoje nós vamos conversar sobre esse episódio. Será que depois do último ato do episódio 4, eles realmente soltaram a marcha? Ou esse episódio 5 voltou a ficar lento? Vamos conversar isso porque eu trouxe alguns prints aqui para nós debatermos sobre esse episódio depois da vinheta. Está no ar, Heróis e Mais. Eu não quero me gabar não nessa análise, mas esse episódio 5 provou muitas coisas que eu já tinha falado aqui, principalmente em relação a Rhaenyra. O episódio, na minha visão, quis justificar todo o comportamento inerte que a Rhaenyra teve nesses 5 episódios, mas na minha visão, eles apenas pioraram a personagem e a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam desse episódio. Eu vou comentar o episódio de forma cronológica, ok? O episódio começa com a reação à morte de Rhaenys. Então nós vemos o Corlys Velaryon, né, assim, bem triste, um momento bem sentimental, bem interessante. Na minha visão seria muito melhor tudo isso se a personagem Rhaenys fosse uma personagem muito melhor, fosse mais próxima dos livros, e não aquela mulher feministoide que convenceu a Rhaenyra a se colocar em perigo para ter uma paz ali e confiou na Alicent porque a Alicent é mulher, né? É meio esquisito na minha visão, uma personagem completamente diferente da personagem que está nos livros. Mas vamos lá, temos também a Rhaenyra, triste por isso, né? Perdeu ali uma aliada bastante importante. Os pretos estão perdendo, porque a Rhaenyra já perdeu o Daemon, que tem o dragão mais experiente, e ele é o mais experiente em combate. Apesar da Rhaenys ser uma montadora experiente, ela não é uma guerreira experiente tanto quanto o Daemon. E agora perderam também a Rhaenys e o dragão dela. Eu já falei várias vezes e não vou cansar de falar. Essa série, em vários sentidos técnicos, é muito boa. Direção de arte, fotografia, figurino, CGI, maquiagem, tudo é muito bom. Olha que imagem linda. É muito bonito mesmo, cara. Mas não é apenas isso que faz uma série ser 10 de 10. Para mim, essa segunda temporada é 5 de 10, sendo muito benevolente. Mas vamos lá. Aí a história vai para Porto Real e nós temos ali o exército do rei demonstrando a grande vitória que tiveram contra os pretos, e eles estão exibindo a cabeça do dragão Meleys. E nós estamos vendo o Hugh o Martelo, que vai ser o montador do dragão Vermithor. Eu estou gostando de como a série está mostrando esse personagem. Isso é uma boa adaptação. Isso traz camadas para o personagem. Tá preenchendo a vida do personagem para que a gente goste dele, para que a gente tenha simpatia por ele. Mas infelizmente eles não estão fazendo isso com outros personagens, como o Jace, por exemplo. E nós vemos a cabeça da Meleys sendo exposta ali. Cara, é sensacional a parte gráfica dessa série. É bom salientar que, por conta da guerra, o povo que vive em Porto Real está passando fome. É isso que a guerra traz. Nada na guerra é bonito, apenas a vitória. Mas a que custo? Esse ponto deveria ser um dos principais. Mostrar também os efeitos da guerra. E aí começam os problemas. Quando entra a Alicent e entra a Rhaenyra, sabe? Machista! A Alicent percebeu que o Aemon pode ter feito alguma coisa com o irmão, com o Aegon. Essa relação que a série criou da Alicent com o Aemon, pro Aemon se sentir preterido em comparação ao Aegon e ter toda aquela relação amorosa com aquela prostituta, é uma das coisas mais toscas que tem aqui. Ela percebe que a partir de agora ela não vai ter mais controle, porque de certo ponto ela controlava o Aegon, ou ela acreditava que controlava ele. O Aegon, eu já falei pra vocês, não é um personagem tão bom nos livros, ele é meio inconsequente mesmo, mas o Aemon também é. Tanto é que o Daemon espera determinadas ações do Aemon, e o Aemon faz o que o Daemon estava esperando, e aí os pretos têm uma grande vitória. Mas a gente chega já nisso. Aí nós vemos a consequência das ações, tanto do Aegon quanto da própria Alicent, porque a Alicent, na minha visão, também tem culpa das ações do Aegon. Claro que ele é um imbecil completo, né? Agiu da forma que agiu, de forma muito
burra. Levou uma pancada ou é burro de nascença? Essas coisas das consequências é algo muito bom da série mostrar, mas infelizmente há uma contradição muito grande, porque até agora as convicções e as justificativas da Alicent não são por ambição, vingança ou nada do tipo. São ideais muito mais morais e honrados do que qualquer outra coisa. Não acho que isso combina com o mundo de Game of Thrones. Pra mim, enfraqueceu a personagem. Ela tem uma conversa com o Cole perguntando o que aconteceu. O Cole não fala, mas é visível que o Cole, a partir de agora, tá quebrado. Quem manda de fato é o Aemon, o dono do maior dragão nessa dança aqui. Vamos lá então, tem 2 conselhos aqui nesse episódio. O Conselho dos Pretos e vai ter uma reunião do Conselho dos Verdes para decidir o próximo passo, porque o rei Aegon está incapacitado, está praticamente em coma. Esses 2 conselhos têm uma mensagem apenas, que as mulheres são colocadas de lado por conta do patriarcado malvadão. A Rhaenyra está discutindo principalmente com Sir Alfred. Ela inclusive pergunta, você tem algum problema comigo? Porque ele estava reclamando que o Daemon abandonou eles depois de uma briga conjugal. E foi isso que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu. Depois dela indagá-lo se ele tinha algum problema com ela, ele diz, eu não duvido da sua inteligência, vossa graça. Contudo, o sexo mais delicado não aprendeu as artes da guerra. Algum problema comigo, Sir Alfred? Eu jamais duvidaria de sua capacidade e velocidade de raciocínio. A questão é que o sexo mais delicado, até agora, não aprendeu sobre estratégias de batalha. É visivelmente um tipo de diálogo lacrador, porque de fato a Rhaenyra está errada. Existe algo positivo nesse diálogo no final do episódio, que eu tenho esperança que a série melhore, e eu já falei isso aqui. Mas sempre tem os 2 lados. Por um lado, a série vai melhorar, mas eles vão conseguir passar mais uma ideia lacradora. E aí a Rhaenyra rebate ele, dizendo que eles viveram tempos de paz e ele sabe tanto de guerra quanto ela, né? Tem que ter uma coisa assim, entendeu? Tem que ter. Esse diálogo parece interessante, parece rebuscado, e para algumas pessoas, por conta desse verniz, não é lacrador, mas é completamente lacrador, porque os pretos estão perdendo. Aí tem um momento que ela dá algumas ideias e ninguém liga pra ela. O próprio conselho começa a conversar entre si e ela vai reclamar disso lá na frente. E você ainda acha que esse diálogo não é pra estabelecer que o patriarcado não está nem aí pra mulher, mesmo que ela seja rainha? Você é muito inocente. Aí vamos lá, ponto positivo pra série. O Jacaerys tá querendo fazer alguma coisa. Reclama que a mãe dele não deixa ele fazer nada. E parece que ele assistiu o meu vídeo, porque ele diz, a minha mãe manda você fazer uma ronda e me deixa preso no castelo. Você tá vendo, cara? Assim, eles criaram esses diálogos para tentar justificar. Olha, eles não estão fazendo nada, mas eles querem fazer. Não faz sentido, gente. Não faz sentido porque eles estão em guerra. Não dá pra ficar parado. A Rhaenys e o dragão Meleys acabaram de ser mortos. Tem um momento ainda no conselho que um dos caras fala, a Veiga está cansada depois dessa guerra. Mas a série engessou tudo, separando o Daemon da Rhaenyra. E aqui o Jacaerys quer ir pra Harrenhal falar com o Daemon. E a Baela, a filha do cara, impede que ele vá. A filha do Daemon parece que não tem nenhum tipo de sentimento pelo próprio pai. Ela, de certa forma, impede que o Jacaerys vá lá para Harrenhal e do nada o Jacaerys pensa, não, tem os Frey. Eu vou lá falar com os Frey porque isso vai ser importante quando o exército dos Stark chegar e eles não vão precisar do Daemon. What? Você não vai precisar do líder do seu exército? Ai, meu Deus, vamos lá. Eu queria gostar deste cara. O ator Harry Collett está fazendo um bom trabalho, o personagem é interessante, mas infelizmente a série tá segurando. E você que ainda acha que eu estou exagerando, ele é o príncipe, ele vai ser o protagonista de uma outra batalha de dragões, mas a série prefere mostrar a Baela. Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. E aí nós voltamos lá pra Harrenhal, o Daemon tentando trazer a casa Bracken pro lado deles, e os caras se mostram muito corajosos, e o Daemon não quer perder a casa Bracken. Ele quer que essa casa se junte com os Blackwood e formem o exército pra ele. Matthew Smith é tão bom, o personagem é tão interessante, que mesmo nerfado, mesmo engessado, quase tudo sobre esse personagem no episódio é interessante. Claro, todo esse arco do Daemon em Harrenhal é filler. É fanfic,
é criação pra série. E pra mim tem 2 motivos isso. Primeiro, pra gente ver que esse cara é realmente um vilão. Segundo, pra ele se arrepender do que ele fez e depois voltar pra Rhaenyra como um cachorrinho. Lembra que eu falei que no diálogo lá da Rhaenyra com o conselho dela tinha uma coisa positiva? Tá relacionada ao Daemon e acontece no final desse episódio, sim. Ele vai e convence o Lord Blackwood a cometer determinados crimes ali para convencer os Bracken a se aliarem a ele. Em primeiro momento você pode pensar, poxa, isso é inteligência da parte dele. Mas não é, gente. Não é. A série criou toda essa situação só para passar na cara do personagem que ele é um homem desonrado. E lá na frente os Bracken vão fazer isso. E aqui eu simplesmente não sei o que comentar sobre essa cena. Porra! Essa cena da Rhaena com a Senhora do Ninho da Águia. Não tenho o que comentar. Só o que parece é uma tentativa frustrada de trazer uma força, uma personalidade para essa personagem. Os roteiristas de Hollywood hoje só sabem escrever mulheres chatas. Só sabem escrever esse tipo de personalidade. Não existe nenhuma mulher nessa série que seja minimamente gentil. A única que era mais ou menos era a Alicent, mas cagaram completamente. E aqui, mais uma vez, eu estava certo. A Rhaenyra e a Mysaria têm essa relação ali, onde a Mysaria é praticamente a mão da Rhaenyra. E aí a Rhaenyra tá lá reclamando que ela não foi ensinada a ser uma guerreira, que ela não entende de guerra, e o Daemon sabe disso, e os homens do conselho, sabe? Uma conversa extremamente chata. Eles falam entre si, não comigo. Eles me fizeram rainha, mas querem me manter aqui, confinada. Só demonstram a própria mediocridade. Você é a sucessora escolhida pelo seu pai. Ele não me preparou pra lutar. Se eu fosse um filho homem, enfiaria uma espada na minha mão assim que eu começasse a andar. Porque na cabeça dessa Rhaenyra aí, o guerreiro é mais importante do que ela, que é o símbolo da guerra. Eu lembro uma vez do que uma membro do canal aqui falou. Ela falou o seguinte: quem é mais importante? O cavaleiro que tá lutando ou a pessoa para quem esse cavaleiro tá lutando? Sabe, a Rhaenyra, ela é importante por si só. Só que a Rhaenyra ainda é uma montadora de dragão. Ela ainda tem esse valor. Os Targaryen são importantes per se. Os reis e rainhas são importantes per se. Se você tem um rei guerreiro, show de bola. Ele ainda vai ter mais esse valor. Mas a Rhaenyra não precisa ser uma guerreira para ter o valor que ela tem. Só que a série não tá demonstrando isso. A série quer passar a ideia de que o conselho e os homens não a respeitam porque ela é mulher e, por consequência, não entende de guerra. A Rhaenyra não aceita a ideia de pedir ajuda ao Daemon. E aí a Mysaria fala pra ela que existem outras formas de se combater uma guerra. E a Rhaenyra concorda com o que a Mysaria falou, mas não é mostrado pra gente. Ela manda uma serva pra Porto Real se encontrar com uma pessoa. Vamos saber, provavelmente, apenas no episódio seguinte. E aí vem a conversa que não faz sentido aqui, da Baeley e da Rhaenyra sobre a Rhaenys. Ela era feroz. No amor e na raiva. O que a Rhaenyra fala sobre a Rhaenys não faz sentido. Não é essa a personalidade da Rhaenys. E mais uma vez, a Baeley é mais importante no episódio do que o Jace. Eu não tenho problema nenhum com a personagem, nem com a atriz. Eu preferia que os Velaryon fossem iguais aos do livro. Mas como eles conseguiram explicar dessa forma, que é uma raça completamente diferente dos Targaryen, show de bola. Só tem uns cabelos brancos ali para determinar que eles são de Valíria. Então, show de bola. Não é essa a minha reclamação. A minha reclamação é que o Jace não tem o protagonismo necessário, mesmo nesse episódio, que ele faz uma reunião ali com os Frey. E aí nós temos o momento mais sem noção do episódio. Eu até entendo a necessidade de mostrar essa parte, porque o Daemon da série tem um complexo de inferioridade. E essa cena dele tendo relações com a própria mãe, que é uma coisa completamente nojenta, serve na cabeça dos roteiristas para demonstrar como esse personagem é quebrado, como esse personagem é nojento, como você não deveria gostar deste personagem. E aí todo esse arco de Harrenhal, como eu falei para vocês, é uma fanfic. Mas aqui eu acho até coerente com o que eles estão querendo criar. Não gosto, mas é até coerente com o que eles estão criando desde o início com esse personagem. E aí nós vamos para o outro conselho Machitos, né? O outro conselho ali,
onde eles escolhem o novo regente. A própria Alicent dá essa ideia, todo mundo elogia, mas com exceção do Maestri, todos os outros votam pro Aemon ser o regente por direito. E a Alicent fica completamente desolada, destruída, e tenta pedir apoio ao amante dela, né, o Criston Cole, mas ele, covarde, nem olha pra ela e vota no Aemon. O Aemon vai lá, toma o seu lugar de direito e começa a conversar sobre guerra. Ah, peraí, tem ainda um comentário machista de um dos lords falando que a Alicent é uma mulher. Ele faz um comentário assim. A rainha Alicent carregou habilmente os deveres do reino quando a saúde de seu marido lhe faltou. A experiência é valiosa, mas a rainha viúva é uma mulher. Estou habituada a liderar e a participar deste conselho. Lacro. Não, mas peraí, eu é que estou exagerando, viu? Eu sou um cara exagerado. Meu amigo, a Alicent é mãe do Aemon. Mãe dele. No livro, quando ela tá enfrentando a Rhaenyra, ela fala: meu filho vai voltar com fogo e sangue. Essa rejeição da Alicent com o Aemon não faz sentido, galera. E aí tem aqui os homens conversando e uma trilha sonora bem de terror, e ela pensando consigo mesma e respirando forte, sabe? E ela olhando pra ele. Cara, que cena ridícula. Ridícula, completamente ridícula, velho. Sabe? Ela é a mãe do cara. Ela é a mãe do cara. E o que o Aemon fez? Poxa, o que o Aemon fez, cara? Ah, Elvis, mas o cara começou uma guerra. Meu amigo, os filhos da Rhaenyra são bastardos. O Daemon e a Rhaenyra poderiam matar os filhos da Alicent. Por quê? Porque eles são filhos legítimos. Os da Rhaenyra não são. E na série, até os filhos dela com o Daemon não são legítimos, porque o Laenor ainda está vivo. Cara, pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus, vamos usar um pouquinho de lógica. Deixa a paixão de lado. Eu gostei da primeira temporada, eu gosto dos livros, eu sou fã, assim como vocês. Mas a gente precisa usar a lógica quando a gente está assistindo ou lendo alguma coisa. É como diz aquela frase que atribuem ao Mark Twain. A diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção precisa fazer sentido. Isso aqui, pra mim, não faz sentido. E aí uma conversa do Criston Cole com a Alicent, que corta essa conversa do episódio, você ganha ali mais uns 2-3 minutos. Entendeu? É só para estabelecer que a Alicent é melhor do que todos eles. Ela até pergunta para ele: é esse o nosso novo Deus? Força, guerra, morte, uma coisa assim. E onde está a justiça? Blá, 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 blá. Meu Deus, que coisa chata, velho. Chata demais. E ela fala: você me excluiu. Aí o Criston Cole: não, eu poupei você. Aí depois ela diz: eu não pedi pra ser poupada. É sério que você quer? Cara, pelo amor de Deus, você quer um diálogo mais lacrador? Você quer um diálogo mais feminista que isso? Não faz sentido. Não faz sentido, sabe, bicho? Assim, o que ela queria fazer? Prender o Aemon? É isso que ela queria fazer? Prende o Aemon, então. É louca, velho. Não dá. E aí nós temos a reunião dos Jacerys ali com os Frey. E é tão escrachado o empoderamento feminino que até aqui nos Frey, a senhora Frey é mais importante que o Lorde. Oh, meu Deus. E os Frey foram mostrados no Game of Thrones, né? O Lorde Frey lá, como um machista completo, né? Que nem ligou pra morte da jovem esposa dele e tudo mais. E aqui não. Aqui quem domina o diálogo é a véia, né? Jacerys, como eu falei, só tem esse trechinho no episódio e nem mostra ele voando na porra do dragão dele. Mostra só a cabecinha do dragão e o dragão de longe. Se você se contentou com isso aí, show de bola. Pra mim, isso aí não é nada, absolutamente nada do que poderia ser a jornada desse personagem. E aqui vem um momento de humilhação do Daemon. Ele é humilhado pela Alice Rivers, né? Desde o primeiro diálogo deles, ela só bate na cabeça dele, só passa na cara dele as coisas que ele é. E esse diálogo deles aqui vai preparar para a grande humilhação que vai acontecer mais na frente dele conversando com os Bracken. A gente chega lá. Mas vamos aqui a outra humilhação. A Baela passa um sermão no Corlys. E ainda diz: a Rhaenys não era propriedade sua. Né? Dentro do diálogo, o sentido que ela quis passar era esse. Rhaenys não era apenas sua esposa. Não era algo que pudessem tirar do senhor. A rainha, que nunca foi, e ela voou para Pouso das Gralhas porque ela quis. Sabe, uma romantização sem sentido do que aconteceu com a Rhaenys. Esse diálogo inteiro é pra humilhar o véi, humilhar. O Corlys foi humilhado por essa menina que mal tirou a caatinga do mijo. Eu teria dito: cala a boca, tu sabe de nada.
Você não sabe de nada. Eu tenho 3, 4 vezes a tua idade. E tu veio aqui me passar um sermão? Eu não posso ter o meu luto em paz? E outra coisa, o véi dá a ela deriva marca. E ela rejeita, cara. Sendo que o véi tem 2 filhos homens. Que um deles vai montar o Fumarésia. No episódio passado a gente viu isso. E não, ele indica pra Beyla deriva marca. É isso. Só pra Beyla rejeitar. Eu quero fazer de você minha herdeira. Eu sou fogo e sangue. Driftmark deverá passar para sal e mar. Sério. Hollywood não consegue fazer personagens femininas agradáveis. A Beyla poderia ser uma personagem super agradável. Esse diálogo dela com o Corlys era para ser um diálogo maternal, um diálogo importante, sentimental, afetivo, mas não, é um diálogo tosco, extremamente de mau gosto. Essa é a minha opinião, sincera. Se você gostou, meu querido, show de bola. Você pode gostar do que você quiser, mas para mim isso aqui foi uma bosta. Uma bosta completa. E aí, estamos chegando no finalzinho aqui. Lembra do ponto positivo que eu falei no Conselho da Rhaenyra? É isso aqui. Ela fala com o Lord Alfred para ele ir lá em Harrenhal e falar com o Daemon. Ela praticamente assume que realmente não entende de guerra, que precisa do Sir Alfred, que precisa do Daemon. Você tinha razão. Nossa melhor chance de formar um exército é com o Daemon. E eu... talvez tenha errado ao esperar que ele provasse seu valor. Isso é interessante, mas na minha visão vai culminar com o Daemon arrependido e totalmente subserviente a Rhaenyra. Pode ser isso. Se eu estiver errado, eu vou ficar muito feliz. Se eles mantiverem o Daemon com todas as camadas que eles fizeram até agora. Como eu falei, eu não gosto do que eles estão fazendo com o Daemon, mas pelo menos ele é o personagem mais coerente até então. Na série, ok? Não com os livros. E aí vem a humilhação completa do Daemon. Ele começa aqui passando um pito aí nos lords, porque acordaram ele na hora do lobo e tudo mais. Só que essa senhora aí, que é mais macho do que os 3 homens, passa um pito nele, chama ele de ditador, o outro cara chama ele de assassino de crianças. Aí, pra justificar a fraqueza do Daemon, ele fica vendo a Laenor, que ela fala, por que você não tá protegendo nossas filhas e tudo mais. Vocês estão ligados aí o que a série quer fazer com o personagem. E aí a véia fala tudo na cara dele, e aí ele só fica assim, humilhado, prostrado praticamente. Eles vão embora. Meu amigo, o Daemon de verdade teria montado no Caraxes e matado todo mundo. Você tá entendendo? Mas ele está num arco de arrependimento. É isso que eu acredito. E aí nós temos uma cena bem interessante do Aemon olhando o Trono de Ferro e a Helena perguntando pra ele se valeu o preço. O preço foi praticamente ele ter matado o próprio irmão. Valeu o preço pra ele ser o rei agora? Essa personagem Helena é uma boa personagem. Eu acho, inclusive, que ela poderia ter mais tempo de tela. Muito mais do que a Alicent, na minha visão. E aí, finalmente, nós temos algo canônico aqui, né, no episódio, que é o Jace conversando com a Rhaenyra, né, brigando com ela ali e tudo mais, frustrado porque ela não deixa ele fazer nada, e ela também frustrada porque ela é uma montadora de dragões e não pode fazer nada e tudo mais, toda aquela balela que eu já falei com vocês. E aí eles conseguem entrar num consenso e o Jace fala pra ela que tem 2 dragões grandes o bastante para matarem o Vhagar, que é o Vermithor e o Asa Prata. É só encontrar montadores, porque tem muito sangue de dragão, né, diluído entre as famílias, porque vários ramos da casa Targaryen não chegaram ao trono e se misturaram ali com outras casas. Ela olha lá os pergaminhos, que com certeza ali tem a árvore genealógica dos Targaryen, e eles vão conseguir encontrar pessoas que têm o sangue do dragão. E o episódio finalmente acaba. Pessoal, vou dizer uma coisa pra vocês. Provavelmente essa temporada não vai melhorar. O 6º e o 7º episódio provavelmente também vão ser muito lentos. Só o último tem chance de ser um episódio mais dinâmico, mais interessante. Pra mim, esse episódio é uma nota 4 e é uma boa nota pra ele, ok? House of the Dragon está me decepcionando. Essa temporada vai entrar pra história como uma das piores temporadas deste universo de Game of Thrones. Talvez tão ruim quanto a última temporada de Game of Thrones. Essa é a minha opinião, quero saber a opinião de vocês. E não esquece, você também é um herói e você também é uma heroína. Está no ar, Heróis e Mais.